Olá, tudo bem? Nós estamos novamente aqui no programa Pontuando para falar de um assunto interessante que eu recebi um livro de Trevor Schultz, né? Depois eu vou falar quem é ele. O livro chama-se Cooperativismo de Plataforma. Na realidade, esse livro aqui vai tratar sobre a economia compartilhada, tá? Eu vou ler o prefácio e o primeiro capítulo, chamado Cooperativismo de Plataforma, e depois ele faz outras digressões explicando o que está de fato acontecendo. Como a tendência ao ler isso aqui seria grande, ou seja, de um grande vídeo, um vídeo extenso em tempo, eu vou procurar ler sem comentar muito, porque a linguagem é bastante acessível, tá? Então, olha bem, plataformas de solidariedade, a diferença entre transformar tudo em objeto de lucro e compartilhar de maneira inteligente. Esse é o objetivo, tá? Mas vocês vão ver que nem sempre o compartilhamento se dá em cima de solidariedade. Esse é o mote do livro. Esse prólogo aqui é da Ana Rushi e do Daniel Santini. E o nosso amigo Trevor, eu vou ler aqui durante o capítulo, ele vai explicar aqui quem que é o Trevor. Aliás, desculpa, Trevor, né? Vamos lá. A ideia de uma economia mais inteligente e dinâmica, em que a liberdade e a facilidade valem mais do que a posse absoluta e exclusiva de objetos, ganha força. Por que ter um carro se eu posso conseguir um motorista em 2 cliques no celular a um preço razoável? Ou, invertendo a lógica, por que manter aquele quarto vazio nos fundos da casa quando alguém poderia aproveitar esse espaço, obviamente pagando, né? Para que deixar a bicicleta encostada ou mesmo um livro mofando? Por que eu não posso aproveitar melhor as coisas? Isso é interessante, né? É uma pergunta interessante. Acho que as pessoas vão se fazendo essas perguntas. O mesmo raciocínio também aparece no campo das relações de trabalho. Por que não usar meu carro no final de semana para ganhar um extra dirigindo, já que a vida está tão cara? Eu não arranjo emprego, vou atrás de uns freelas em alguma plataforma virtual de oportunidades. Muitas vezes, a ideia é complementada pela justificativa de que assim é melhor. Por quê? Não tenho um chefe controlando meus horários. Esse raciocínio é muito perigoso, nós vamos ver aqui para frente. Seja pela noção ecológica de dar vida útil maior às coisas, seja pela sedução que as novas tecnologias nos imprimem em um cotidiano tão veloz, seja pela necessidade de complementação de renda ou pelo desemprego, o atual pacto do ubercapitalismo, né, está acessível a poucos toques, 2 pontos em um aparelhinho na palma da tua mão, que é o nosso famoso, badalado celular, os smartphones, né? Cantando as maravilhas que sempre desejamos, horários flexíveis, valorização do acervo e das habilidades pessoais. Nos fisga com um desejo antigo aquela ilusão de não nos subordinar e finalmente tomar as próprias decisões ou as rédeas de nossa vida. Digo eu, José Roberto, ledo engano. Vejamos bem, vamos prosseguir. Turbinadas pela variedade da internet, as relações de trabalho e as estruturas comerciais, em especial no setor de serviços, mudam com a velocidade em um vórtice que confunde quem legisla, quem trabalha e quem consome. O despreendimento em relação a possuir bens nem sempre é simples. Por vezes vem junto com compartilhar por necessidade, por falta de opção em relação a fontes de renda. A simplicidade no acesso, que em um primeiro olhar pode ser entendida como democratização de consumo, se fundamenta em muitos casos em precarização absoluta das condições de trabalho e desregulamentação total, o que inclui elisão de impostos e falta de mecanismos mínimos de segurança social. Em um momento em que a economia se reestrutura,
com o protagonismo crescente de empresas transnacionais que vendem facilidades mais do que bens físicos ou serviços diretos, é preciso parar e refletir, olhar referências, analisar dados concretos, buscar alternativas. O fenômeno está diretamente relacionado à fase atual do capitalismo e se repete em diferentes intensidades em todo o planeta. Em um momento em que no Brasil taxistas, em um mercado de trabalho precarizado, marcado pela venda ilegal de licenças e concessões por corrupção e desrespeito às normas vigentes, tentam se organizar minimamente para resistir à invasão do Uber, serviço estruturado na ausência total de garantias trabalhistas e sociais, apresentamos um texto que, além de problematizar a questão, procura apresentar horizontes de esperança, delineando soluções e alternativas possíveis, ou seja, sair da precarização e ter realmente uma economia de solidariedade. Digo eu, José Roberto. Voltando ao texto, trata-se da análise do cooperativismo de plataforma. Né? Ser cooperado é trabalhar em conjunto com outras pessoas. Então vamos lá. Trata-se da análise do cooperativismo de plataforma, na qual o escritor, artista e professor de cultura e mídia digital, Trevor Schultz, então olha bem, quem que é ele? Escritor, artista, professor de cultura e mídia digital, Trevor Schultz. Trevor Schultz questiona o modelo de propriedade para a internet. Em vez da economia de compartilhamento vendida como um pacote de, entre aspas, ideias geniais, ou seja, cuidadosamente fomentadas por departamentos de marketing das empresas, o que o autor propõe são plataformas de cooperativismo, de propriedade coletiva, possuídas pelas pessoas que geram a maioria do valor nessas plataformas e que podem revigorar essa mentalidade pública inicial. O cooperativismo de plataforma pode mudar o modo como as pessoas comuns pensam suas relações com a internet. Não se trata de ignorar essas novas relações fundamentadas na confiança entre as pessoas, nem abandonar a perspectiva de melhor uso de objetos ou deixar de crer em formas de trabalho mais dignas, mas sim fazer isso de maneira realmente inteligente, de modo a contribuir com a construção de novas formas de organização social e econômica, em contraposição aos novos arranjos ubercapitalistas, ultraneoliberais. O autor propõe os 10 princípios para o cooperativismo de plataforma. É justamente por combinar uma crítica afiada à economia de compartilhamento com pessoas concretas que, em meio a esse debate ainda incipiente no Brasil, o escritório local da Fundação Rosa Luxemburgo decidiu publicar este texto que o Zé Roberto está aqui lendo para você em mãos, que é um livro inteiro pequenininho, né? De algumas páginas, e originalmente organizado pelo escritório em Nova York. A edição brasileira foi traduzida e enriquecida por Rafael Zanata, mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e em Direito e Economia Política pela Universidade de Turim, na Itália. Ele é advogado. Zanata é um dos intelectuais brasileiros que mais tem pensado essa questão. Trabalha como pesquisador em direitos digitais, telecomunicações do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e encabeçou a pesquisa Economia de Compartilhamento e seus desafios regulatórios, fecha aspas, pelo Centro Independente Interlab. Consideramos a discussão tão importante que apresentamos em um novo formato de publicações, a coleção Rosa Lux, espaço aberto para ideias inovadoras, reflexões sobre alternativas e utopias. Houve cuidados na estética, com a apresentação caprichada do bloco gráfico, etc, 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 etc. Bom, aí ele vai dizendo outras coisas. O primeiro capítulo aqui, logo depois dessa introdução, ele entra propriamente no capitalismo de plataforma. Talvez não seja necessário eu ler tudo, mas para você ter um jeito de chegar lá. Olha bem, essa editora aqui, você pode ir lá no portal Outras Palavras, tá? Tentar achar esse livro, Trevor Schultz, que é o autor, Cooperativismo de Plataforma, tá? Cooperativismo de Plataforma. E você adquirir esse livro é muito interessante ler. A tiragem foi pequena, né? Mas se tiver muita gente, ele foi produzido pela Fundação Rosa Luxemburgo, em São Paulo.
Se você quiser procurar pela Rosa Luxemburgo também, www.rosaluxem. Desculpa, estou falando errado. www.rosaluxspba.org, tá? Essa publicação foi realizada com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, com fundos do Ministério Federal para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, tá? Bom, então vamos ler rapidamente aí esse primeiro capítulo, sem muitas digressões. Entre todos os problemas do trabalho do século XXI, o inchaço do setor de serviços mal remunerados e desigualdade econômica, o desmanche dos direitos trabalhistas, o maior deles é o que há tão poucas alternativas realistas. É o que ele está dizendo. Tudo que nós estamos passando, o problema é que nós temos poucas alternativas. E ele está propondo o quê? Ter alternativa. O que falta no debate sobre o futuro do trabalho é uma abordagem que ofereça às pessoas algo que elas possam abraçar de corpo e alma, e é sobre isso que esse estudo aqui trata. Porém, irei refletir primeiro sobre oportunidades, armadilhas e consequências da economia de compartilhamento. Usarei o caso da Amazon.com, que entrou fortemente na chamada economia de compartilhamento. Segundo, irei descrever a ascensão do cooperativismo de plataforma. Irei fornecer exemplos de cooperativas existentes, bem como imaginárias, ou seja, aquelas que podem ser colocadas em prática ainda, né? O que chamo de cooperativismo de plataforma envolve modelos de propriedade democrática para a internet. Terceiro, eu irei esboçar 10 princípios para a plataforma de trabalho que trazem equidade para o trabalho em plataformas laborativas. Farei a conclusão com reflexões sobre possíveis próximos passos para esse movimento em construção. Vocês vejam que é interessante você adquirir esse livro aqui, para ele poder abrir a sua cabeça. Se você é uma pessoa que está trabalhando, se você se sente precarizado, se você está razoável no seu trabalho, mas você pode aumentar sua renda, fazendo uma cooperativa com outros, compartilhando trabalho com outros congêneres, pessoas que têm produções similares à sua, seja de serviço, seja de fabril, seja o que for, comércio, etc. Esse livro aqui pode te dar algumas ideias. Ele não foi produzido aqui no Brasil, no terceiro mundo, ou lá no primeiro mundo. Em todos os lugares tem serviços precarizados. O neoliberalismo, ele pelo menos aqui no Ocidente, ele campeia a passos largos, ele passou por todos os continentes. Claro que se você for falar de Ásia, lá é diferente, eles são um sistema fechado, bancos entre eles, cooperativismo entre eles, o governo participa da maior parte das empresas em vários países, outros têm insumos governamentais, como por exemplo a Coreia, a China, a Vietnã, etc., com regimes diferentes, sejam socialistas, sejam capitalistas, sejam ultracapitalistas, seja o que for, seja um capitalismo com modelos nacionais. O fato é que a Ásia está um pouco distante disso, mas eles lá também têm esse compartilhamento, esse cooperativismo, só que a maneira deles. Ele não está falando disso, ele está falando da forma como nós podemos nos associar aqui. Afinal de contas, nós temos capacidade de competência de trabalho já histórica, né? Do primeiro para o terceiro mundo aqui, o que nós chamamos de Ocidente, né? E podemos, claro, comprar boas ideias de qualquer lugar do planeta, seja na Ásia, seja aqui na América Latina, seja nos Estados Unidos da América, seja na Europa. Não há aqui nenhum problema com as nacionalidades ou com as pontualidades das maneiras de pensar, maneiras de agir e ideologias. Não é disso que se trata. Se trata de você fazer um bom aproveitamento das suas competências, das suas capacidades, das oportunidades, de imaginar oportunidades que sejam um compartilhamento em que todos ganhem e que não fique a reboque aí de um sistema neoliberal, este sim, que ideologicamente envolve você para você dar muito para alguém, para muito poucos, e muitos trabalham para esses muito poucos, e muitos são precarizados. É isso que ele quer vencer. As consequências da economia do compartilhamento, assim chamada economia dos bicos, né? Economia em pares ou economia de compartilhamento, tomou um tempo para reconhecer que a economia de compartilhamento era, na verdade, uma economia de serviços sob demanda, que foi iniciada para monetizar serviços que antes eram privados. É verdade que existem oportunidades inegáveis para estudantes, trabalhadores escolarizados, em busca de emprego e todas as pessoas que possuem um segundo lar. Agora, é mais fácil para quem estuda em uma universidade, descolar um bico, instalando móveis ou renovando a casa de alguém, consumidores acostumados a uma profunda apreciação por preços baixos e uma convivência estilo Uber acima de tudo, dão boas-vindas às estrelas ascendentes.
Mas deveríamos compreender a economia do compartilhamento como uma estrada que sinaliza um futuro do trabalho melhor e mais flexível? O que essa economia realmente nos trouxe? Vamos avaliar. Bem-vindo às vilas de Potemkin, de economia do compartilhamento, onde você finalmente pode vender as frutas das árvores do seu jardim para a sua vizinhança, compartilhar uma corrida de carro, alugar uma casa na árvore da Floresta Vermelha ou visitar Kinky tipo R&B, né? Kinky, sua conveniência amigável e para muitos que trabalham uma armadilha precária de salários baixos. Mas você, por outro lado, pode ouvir sua própria lista de música do Spotify e um carro do Uber. Você nunca mais sofrerá com aquilo que o economista George Akerlof chamou de mercado de limões? Essas novas plataformas estão induzindo novos freios e contrapesos. Você é promovido a um cargo de gerência intermediária capaz de demitir quem dirige você. As empresas conseguiram até mesmo encontrar uma forma de sugar o valor financeiro de suas interações com objetos cotidianos, recrutando-os como informantes para o capitalismo de vigilância. As empresas de trabalho descoladas, entre aspas, como Handy Postmaster e Uber, celebram seus momentos Under Warhol, o artista, né? Seus 15 bilhões de dólares de fama. Elas revelam isso no fato de que lançaram suas plataformas monopolistas na ausência de uma infraestrutura própria. Ainda assim, como a UOL, AT&T não construíram a internet e Mitt Romney não conseguiu seu negócio por si mesmo, as empresas na economia sob demanda também não construíram seus impérios. Elas estão operando seu carro. Elas estão operando seu apartamento lá no Airbnb, suas emoções e, mais importante, o seu tempo. Essas empresas são empresas de logística que demandam que X participante pague a quem intermedia e a maior parte fica com essa empresa capital que intermedia, você ganha pouco, né? E esses cretinos têm até ações nas bolsas. Nós somos transformadores em bens. Essa é a financiarização da vida comum, versão 3.0. No ensaio What Yours is Mine, ou seja, o que é seu é meu, o pesquisador canadense Tom Lee resume a questão. Muitas pessoas bem-intencionadas sofrem de uma fé equivocada nas habilidades intrínsecas da internet de promover comunidades igualitárias e confiança e, assim, inadvertidamente ajudaram e incitaram essa acumulação de fortuna privada e a construção de novas formas exploradoras de emprego. Na conferência de cooperativismo de plataforma, John Duda, da organização Democracy Collaborative, afirmou que a propriedade das instituições de que dependemos para viver, comer e trabalhar está progressivamente concentrada. Sem democratizar nossa economia, não teremos a sociedade que queremos ter. Não seremos uma democracia. A internet certamente não está ajudando. Ela é impulsionada por pensamento de curto prazo, lucros corporativos, ela é direcionada para a indústria de capital de risco e está contribuindo para a concentração de riquezas em muito poucas mãos. Ao passo que a economia digital se torna galopante, morar se torna totalmente inacessível. Precisamos reverter essa tendência, disse o John Duda. Trabalhos que não podem ser terceirizados para fora do país, como os passeadores de cães e as faxineiras, estão se tornando subsumidos naquilo que Sasha Lobo e Martin Kenney chamam de capitalismo de plataforma. A geração de baby boom está perdendo setores da economia, como transporte, alimentação e vários outros setores, para a geração do milênio, que ferozmente se apressa em controlar a demanda, a oferta e o lucro, ao adicionar essa espessa crosta de gelo de negócios nas interações baseadas em aplicativos. Esta geração está entendendo os mercados livres desregulamentados e áreas previamente privadas da nossa vida. O capitalismo de plataforma do Brasil, por Rafael Zanata, já mencionado aqui no texto. Com mais de 100 milhões de pessoas conectadas,
a internet banda larga e mais de 200 milhões de aparelhos celulares, o Brasil é um dos celeiros da economia de compartilhamento no mundo ocidental. Olha bem, a empresa Uber iniciou suas atividades em 2014 em São Paulo e no Rio de Janeiro, movimentando reguladores, conquistando clientes e provocando a ira dos sindicatos dos taxistas, obviamente. A plataforma Airbnb também cresceu enormemente desde 2012 e em 2016 tornou-se uma das opções oficiais de hospedagem dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Tanto o Uber quanto o Airbnb possuem escritório de negócios em São Paulo, com equipes recrutadas em universidades de elite do Brasil. Durante o ano de 2015, diferentes centros de pesquisa no Brasil passaram a estudar o impacto da ascensão dessas plataformas, com ênfase nas tensões jurídicas para a regulamentação dessas empresas de tecnologia, que é estudos da Internet Lab, os conflitos concorrenciais em mercados específicos, Fundação Getúlio Vargas Direito Rio, e o impacto dessas plataformas nas redefinições de relações sociais em grandes cidades, a CEGESP da Fundação Getúlio Vargas. Bom, gente, então, eu não vou ler mais, porque ele vai abrindo a discussão e falando de coisas muito importantes. Esse livro tem sido esclarecedor para mim. Gostaria de deixar aqui essa dica para vocês na forma de dica de livro, tá? Então, olha bem, Trevor Schultz escreveu o livro Cooperativismo de Plataforma, para nós revermos essa economia de compartilhamento. Muito obrigado, até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.